Fala galera, Desdamente Isso. Venho aqui com vocês com mais uma questão de geometria para a gente poder fazer junto aqui. Hoje é uma questão do Enem de 2016, a prova cinza, a questão 158. Recomendo para quem estiver fazendo alguma prova de vestibular, o Enem, ou até para uma prova do colégio, que pause o vídeo aqui para tentar fazer junto. Vou passar para vocês a resposta correta. É a alternativa B de bola, beleza? Então, independente se você conseguiu fazer ou não, eu deixo aí a sugestão de você poder assistir o que eu fiz, que às vezes pode ser uma alternativa de solução. E é sempre interessante a gente fazer aqui passo a passo. Para quem tem dificuldade em matemática, a ideia aqui é ir bem devagar, explicando qual é o raciocínio que eu estou usando, beleza? Então vamos lá. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos, com áreas de mesma medida, uma para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e, por isso, foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno de forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 4 metros maior do que a largura. Então tem a figura A, com a largura com 7 metros a mais, no comprimento 7 metros a mais do que a largura. E do lado uma figura que parece um triângulo, mas ele está faltando uma partezinha no canto ali, por isso que ele falou que não é convencional. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro de comprimento e de largura sejam iguais respectivamente a... Então vamos lá, como que a gente calcula? Primeira coisa, a gente sabe que a área do retângulo é base vezes altura. Do triângulo, se fosse um triângulo, seria base vezes altura sobre 2. Mas se você parar para ver aqui, a gente não pode calcular como se fosse um triângulo, porque se fosse um triângulo, ele seria essa parte aqui. Mas tem essa outra partezinha aqui, porque ele deixou cortado, ou se fosse o triângulo total, ele seria até aqui, tá vendo? Então, como não é, a gente tem que dividir essa figura em 2 partes, como eu fiz aqui. Tracei essa reta para facilitar a nossa visualização. Então, eu vou dividir em 2 áreas aqui, tá? Eu vou chamar isso aqui de área 1, que é o que nós vamos calcular desse triângulo aqui. E aqui de área 2. Eu vou dar um zoom e vou virar um pouquinho, vou inclinar um pouquinho esse triângulo pequenininho aqui. Esse é um triângulo grande, mas ele é comprido, né? Então eu vou representar ele aqui do lado. Então tá aqui nosso triângulo, ele é bem comprido e uma base pequenininha. Ele fala ali, ele coloca um ângulo reto, então a gente sabe que é um triângulo retângulo. Não faz diferença pra gente, mas é um triângulo retângulo aqui, então a gente sabe que aqui forma 90 graus. Então aqui tem 3 metros. E a gente sabe que a altura desse triângulo, que eu rotacionei ele, né, tem 21. Então, agora ficou fácil. A gente pode calcular a área dos 2 triângulos separados e somar para a gente ver qual é a área dessa figura B aqui. Então, a figura B, que eu vou chamar de FB, é igual a área 1 mais a área 2. Como que a gente calcula a área 1? Então, área 1... Vou fechar isso aqui. A área 1 é 15, que é base, né? Vezes a altura, que também é 15, dividido por 2. Mais a área 2, que é base, que é 3, vezes a altura, que é 21. Tudo isso também dividido por 2. Vocês podem calcular separado, ou vocês podem somar esses dois aqui, como eles têm a mesma base, né? A gente pode chamar isso aqui de 15 vezes 15, mais 3 vezes 21, tudo sobre 2. Eu, particularmente, prefiro calcular assim. Por quê? Vocês vão ver que fica mais fácil, né, de calcular a divisão no final. Porque se você fizer separado, ia dar um número quebrado, né? 15 vezes 15 é 225, dividido por 2, 112,5. Então, fica mais fácil a gente fazer isso aí separado. Eu vou colocar a conta aqui direto, mas quem precisar fazer o 15 vezes 15, pausa, faz aí do lado. Mas vamos lá. Então, 15 vezes 15, 225.
mais 3 vezes 21. Isso dá 63. E isso tudo sobre 2. 225 mais 63. Como eu faço a conta na minha cabeça, né? O 20 com o 60 dá 80. Mais o 5 com o 3 dá 8. Então, 288. De novo, isso aqui é muito de particular de cada um, tá? Vocês podem fazer separado, se vocês preferirem. Isso fica a critério de cada um como resolver. Então, se quiser pausar o vídeo, fazer da sua maneira, o importante é o resultado final tá igual. E 288 dividido por 2, 144. Beleza, a gente sabe qual é a área total, né, da figura B. E a gente sabe que essa área da figura B, como ele passa no exercício, tem que ser a mesma do que a figura A. Porque ele quer achar um terreno retangular com a mesma área, né? Então esses dois aqui tem que ter áreas iguais, esses dois aqui. Como que a gente calcula a área do retângulo? Nesse caso, se a gente não tem o lado dele, né? A gente sabe a proporção que existe entre os lados. A gente sabe que um é x, né? Uma medida, e a outra é x mais 7. Por que x e x mais 7? Ele falou, ó, comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Então, esse daqui é o comprimento, x mais 7, e a largura é x. Então, a gente sabe que a área da figura A vai ser x vezes x mais 7. E isso é igual aos 144 que a gente achou. Porque ele tem que ter a mesma área da que essa figura diferente aqui que a gente achou. Fazendo a distributiva aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 7, 7x. Isso é igual a 144. Se a gente passar o 144 negativo para esse lado, ou subtrair 144 dos dois lados, né? A gente chega nessa equação aqui. Como que a gente resolve essa equação? Primeiro, nós vamos ter que usar Bhaskara, né? Vamos primeiro calcular o nosso delta. Quanto que é o nosso delta? Delta é igual a 49 mais 4 vezes 144. Isso dá 576. Quem quiser pausar aí e fazer. 49 mais 576 dá 625. Beleza. Agora a gente tem que aplicar em Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b a gente sabe que é 7, né? Então fica menos 7 mais ou menos a raiz de 625, eu já vou fazer com vocês, dividido por 2a. 2 vezes a, o a é 1, então, sobre 2. Como que a gente faz a raiz de 625? Vamos lá, 625. Se a gente for fatorando aqui, vamos dividir isso daqui por 5, né? A gente vai pegando os números primos e vai vendo qual, sem ser o 1, que a gente vai dividindo para achar a raiz. 625 dividido por 5 dá 125. 125 dividido por 5 novamente dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, a gente sabe que 625 é a mesma coisa que 5 elevado à quarta. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, raiz quadrada de 5 à quarta. Como que a gente calcula isso aqui? Se ele está com uma raiz quadrada e a gente tem um termo elevado à quarta, a cada dois números aqui, né, na nossa potência, a gente pode cortar com a raiz. Então vai ficar menos 7 mais ou menos 5 ao quadrado, que a gente já sabe que é 25, né? 5 vezes 5, dividido por 2. Então vamos representar de novo aqui. Menos 7 mais ou menos 25 sobre 2. Vou deixar isso aqui separado para a gente não confundir.
Tá, então, isso daqui, quando a gente somar o 25 e dividir por 2, a gente tem uma raiz, e quando a gente subtrair 25 e dividir por 2, a gente tem outra raiz. Vou reescrever aqui embaixo. Menos 7 mais ou menos 25 sobre 2. Tem um detalhe que eu já deixo como sugestão para vocês. Vamos supor que fosse uma conta super complicada de fazer. Como a gente tem um valor aqui negativo, menos 7, e se a gente for subtrair ainda um número que seja maior do que ele mesmo, então no caso assim, ou subtrair qualquer valor, na verdade, né? Subtrair no caso 25, vai dar, vocês concordam comigo? Menos 7, menos qualquer coisa, vai dar um número negativo? Então, a gente já pode considerar que uma das raízes não é válida pra gente, porque a gente está tratando aqui de um lado de uma figura. O lado não pode ser negativo, concorda comigo? A gente não pode ter um lado faltando metros. Então, ele tem que ser positivo. Então, o que a gente calcula aqui? Eu vou fazer com vocês os dois casos, mas a gente poderia fazer só a soma, né? Porque a gente tem que achar valores positivos. Então, menos 7 com 25, 18. Isso dividido por 2. Então, 18 dividido por 2, 9. Menos 7 menos 25 é menos 32 dividido por 2. Então, menos 32 dividido por 2 é igual a menos 16. Menos 16 não interessa pra gente, porque é número negativo, como eu falei pra vocês. Então, a gente sabe que x é igual a 9. Então, a gente achou já a resposta, porque a gente sabe que um dos lados é 9. Então, a gente sabe que x é igual a 9. E x mais 7, que é o outro lado, né, que ele pede, é 16. Isso é a alternativa B de bola. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Quem não deixou o like ainda, peço por favor que deixe o like. Mande para os amigos que estiverem estudando para uma prova e possa achar que esse exercício vai ajudar. Espero que tenha acrescentado alguma coisa para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu estou sempre de olho aí. E a gente se vê na próxima aula, beleza? Valeu, pessoal!